Olá! O repórter Justiça fala de uma tendência cada vez mais presente nos dias de hoje. Os mais variados serviços personalizados. É a realidade dos personagens. Bike Fit, expressão em inglês que no Brasil ainda não ganhou tradução, mas nós vamos explicar. O Bike Fit é um teste feito por aparelhos específicos para ajustar a bicicleta ao seu corpo. Esse aí é o ponto-chave do Bike Fit, fazer com que a bicicleta seja adaptada às características do ciclista e não o contrário. Marcelo é um apaixonado por bicicleta. Desde os 6 anos de idade competia profissionalmente, até que percebeu que o que ele amava poderia ser muito mais do que um hobby. Eu percebi que eu tinha uma desproporção corporal muito grande, as pernas muito compridas e o tronco mais curto. Então eu tinha uma dificuldade muito grande de achar o posicionamento adequado na bicicleta e até achar o tamanho adequado da bicicleta. Então eu percebi que tinha uma brecha aí no mercado para que as pessoas tivessem esse tipo de assessoria. Foi aí que surgiu a ideia de se especializar no Bike Fit. Foram anos de estudo, investimentos fora do Brasil e finalmente Marcelo abriu o próprio estúdio. E cliente é o que não falta. Em 2002, quando eu comecei com o Bike Fit, eu fiz 50 avaliações no ano. Hoje em dia eu faço um pouco mais de 70 no mês. Então a demanda aumentou absurdamente. O Brasil é o 5º maior mercado de bicicletas no mundo já e é o 3º maior fabricante de bicicletas. Então a gente tem uma demanda absurda, apesar de a gente não ter uma estrutura muito boa ainda para a prática do exercício, né? Do ciclismo. Mesmo assim as pessoas insistem e gostam bastante da bicicleta e a gente tem uma demanda muito grande. Para se tornar um bike fitter é preciso primeiro ser um educador físico, profissão regulamentada pela Lei 9.696. A profissão exige conhecimentos da área. Qualquer orientação errada pode lesionar o ciclista. De todos os esportes que a gente tem, talvez o ciclismo seja um dos mais repetitivos que a gente possa ver, né? Porque a gente fica horas fazendo o movimento da mesma forma. Então, isso é bom por um lado, porque gera uma adaptação muito boa ao ciclista, ao indivíduo, e é ruim por outro, porque se aquilo ali estiver errado, você vai repetir aquilo errado por diversas vezes, né? É aí que mora o perigo. E não pense você que os atletas de fim de semana escapam desse risco. Na verdade, o ciclista amador, ele é aquele indivíduo que está pouco preparado para a atividade que ele vai fazer. Ele não tem orientação, ele faz sozinho, ele pode fazer um movimento repetitivo errado. Então, para a pessoa que pedala 30 minutos ou que pedala 4 horas, elas têm a mesma chance de se machucar, independente da intensidade. Porque o que a gente está focando aqui é a coisa da repetição do movimento. Ou seja, em 30 minutos você pedala milhares de vezes. Em 4 horas você pedala milhares de vezes. Então, depende da intensidade e do preparo do ciclista, mas eles correm o mesmo risco em cima. Como é que funciona aqui? A pessoa senta aqui... Isso aqui é um aparelho que é totalmente ajustável, né? A gente consegue ajustá-lo para todos os lados. Enquanto o ciclista vai pedalando e que a gente está fazendo a análise mecânica dele com essa câmera de infravermelho e com os eletrodos que vem nele, a gente vai fazendo os ajustes, né? O banco vai para cima, para baixo, então essa bicicleta se ajusta para todos os lados. E quando ficar confortável. Exatamente, a gente vai conversando com o ciclista, tendo o retorno dele, se ele acha confortável, como é que está o contato com o guidão, como é que está o contato com o selinho. O selinho também a gente tem uma análise de pressão em cima do selinho. O selinho é o banco. Isso, exato. A gente tem uma análise de pressão em cima do banco, um equipamento que analisa a forma como ele está distribuindo a pressão. Então a gente vai acompanhando vários pontos, né? A mecânica, o contato com a bicicleta, faz isso dos dois lados do corpo e depois a gente vai para a escolha das bicicletas. Isso aqui seria o formato do banco só para o pessoal de casa entender. Exatamente. Então a gente tem um formato do banco e a gente vê em que parte do banco ele distribui mais ou menos pressão. Vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa tem uma discrepância, uma diferença de tamanho entre as pernas ou de força e a gente vê que no selim também altera, porque se ele faz mais força de um lado do pedal e menos do outro, ele vai ter mais pressão de um lado do selim e menos do outro. Com a bicicleta ajustada e o exercício em dia, a gente pode até exagerar na comida, né? Esses pratos suntuosos foram preparados pelo personal chefe Marcos Leles. Isso mesmo, um personal que cria pratos exclusivos para seu evento. É um serviço personalizado mesmo. Quem não gosta de se sentir único, né? Tem coisa melhor do que você chegar num restaurante e você ser conhecida pelo garçom por nome, você ser tratada por nome. Isso é uma personalização. Então, eu acredito que as pessoas gostem desse momento privado. A Beatriz viveu essa experiência única. Para o aniversário dela foi feita uma sequência de degustação com 8 pratos diferentes. Tem que pensar que enquanto eu estou montando o primeiro prato, eles têm
todos os pratos têm que ser servidos na mesma temperatura. Eu não posso montar um, ficar esperando para montar o outro. Então, na escrita do cardápio, eu tenho que já pensar na logística de produção. Você não come desse jeito em lugar nenhum, né? Porque ele é completamente trabalhado. Completamente. Não é mais ou menos, a coisa não veio assim... não veio só o prato, não, o prato todo lindo, todo arrumado. A ideia é personalizar de tal forma que você, dentro dos seus convidados, você não segregue ninguém. Só eu tenho minha mãe quer vir para o meu aniversário, eu queria muito que minha mãe tivesse, mas minha mãe é intolerante à lactose. Então eu tenho que executar um cardápio, escrever um cardápio de tal forma que atenda essa particularidade. Um talento descoberto durante a faculdade de Sistema de Informação. No meio do curso eu conversei com meus pais e digo, eu vou trancar, eu não estou afim mais de fazer isso. Porque eu olhava para os meus colegas de classe, eles estavam todos programando, apaixonados, e eu apertava o F5 para rodar o sistema e o sistema não rodava, eu entrava em desespero e começava a pensar em comida. Vinha receita, vinha um ingrediente, vinha uma coisa que minha avó fazia que eu queria repetir, porque isso é uma delícia. Ah, culinária. Foi um casamento sem permissão para divórcio. Uma cozinha, ele é uma grande orquestra. Um chefe de cozinha hoje, ele cozinha, ele pensa, ele está no processo, mas ele tem pessoas que estão já como um músico. O maestro, ele está regendo a orquestra. Cada músico toca o seu instrumento. Ele tem acesso a todos os instrumentos. Acesso auditivo, acesso prático, muitas vezes. Mas o chefe, mais ou menos isso. Ele está mais coordenando a história do que executando propriamente dito. Então, ouvidos bem atentos para escutar a ópera. O Romeu e Julieta é um clássico mineiro, né? Vai ao fogo? Vai ao fogo. Vai ao fogo. Só para aquecer um pouquinho a goiabada, estou usando uma goiabada cascão, uma boa goiabada cascão. E vou diluir ela com uma dosezinha de cachaça. Também uma cachaça artesanal. A ideia não é deixar ferver não, né? A ideia é só aquecer, né? Se ferver um pouquinho também não tem muito problema, não. Ela vai segurar um pouquinho aqui pra gente fazer o outro passo. Goiabada pronta, é hora de bater o creme de leite e misturar com queijo. Bota um pouquinho primeiro. Na receita ainda é utilizado um sal especial. Isso mesmo, sal na sobremesa. Então aqui a gente tem a goiabada com cachaça, o queijo, o sal, as lâminas de sal para dar crocância e aumentar a potência do queijo, o queijo desidratado, a farinhazinha de queijo que vai trabalhar a crocância, vai trabalhar a força do queijo Minas fresco, e algumas flores de agrião. A flor de agrião, ela é mais picante, como o agrião. Então ela dá uma equilibrada no doce. A gente vai ter num doce, numa sobremesa, o dulçor da goiabada, a força do queijo, a leveza do queijo, depois a força do queijo quando você une ele com os outros ingredientes, e a nota de picânciazinha que vai explodir um pouco na boca. Nossa, tem pedaço de goiaba. Indica o serviço, Bia? Completamente. Completamente. Não tem como se arrepender. Não tem. Maravilhoso. Tem dois tipos de comida, que alimenta o corpo e que alimenta a alma. Você come diariamente, obrigatoriamente. Isso faz parte da espécie humana. A gente precisa comer, porque isso é o nosso combustível. Você alimenta o corpo. Mas alimentar a alma, você alimenta de outra forma. É uma poesia que faz todo sentido quando você parte por um menu degustação, por exemplo. Você se permite 6, 8, 10 pratos, quando você nem sabe o que é. Naquele aniversário eu me senti muito especial, porque tudo ali estava muito especial. Você precisa de um serviço exclusivo. E aí procura um personal da área. Profissionais que deixam os escritórios e atendem os clientes onde eles quiserem. Está com planejamento ou não? Não. Estou todo dia, mas eu não tenho planejamento. Esse é o problema. Falta de planejamento. Às vezes é cursinho de manhã, à tarde e também à noite. Está fazendo cursinho? Não, não faço mais. Não, já fez? Já. Material de estudos?
Tenho, e tenho os meus resumos, mas eu faço os meus resumos e não leio. Aí não tem jeito. A saída foi mesmo recorrer ao personal Me Ajude que eu quero passar num concurso. Ou melhor, personal do conhecimento. Uma profissão que ganhou espaço nos últimos anos, ganhou lugar no mercado. Um batalhão de pessoas recorreu a essa nova ocupação. Uma pesquisa feita com 10 executivos que passaram por esse trabalho do personal do conhecimento apontou dados que chamam a atenção. 100% deles melhoraram aí a capacidade de ouvir. 80% aprimoraram a flexibilidade e também a capacidade de aceitar mudanças. Já 70% aprenderam a se relacionar melhor. Logo diante desses dados, podemos concluir que o trabalho desse ajudador do conhecimento tem sido um divisor de águas na vida de muita gente. Alessandro é o cara. É ele quem facilita a vida de muita gente. Ou melhor, de muitos concurseiros. Elas querem passar no concurso, né? E como hoje passar num concurso não é fácil, não simplesmente pelo fato da concorrência, né? Porque a maioria realmente não se prepara da maneira correta, mas pelo nível que o concurso exige. Você não adianta ser bom, hoje você tem que ser ótimo para passar. Um trabalho que não é fácil. Nós avaliamos onde é que ele está, o que ele está fazendo hoje, qual que é a rotina dele, qual que é o nível de conhecimento dele hoje, e aí montamos um planejamento de estudos, organizando o dia a dia, organizando as matérias que ele tem que estudar. Às vezes não dá para ele estudar todas as matérias de uma vez, então a gente define etapas. Primeiro vamos cumprir tais matérias, uma quantidade X de matérias para depois evoluir. Né? Muitos pensam que a aprovação está longe, mas não tem segredo para passar. Então não tem técnica mágica, não tem isso. Aqui a gente fala para eles, olha, o importante é o quê? É você sentar e estudar. Estudar de forma organizada, estudar de forma planejada e manter um equilíbrio emocional. Foram dias, semanas, meses de estudo e nada de passar. Porque eu nunca tive um planejamento. Eu estudava a matéria que eu gostava, estudava nos dias que eu queria mais ou menos, tinha dia que eu às vezes ia embora para casa. Foi aí que ela decidiu recorrer a um coaching. E aí eu foquei mesmo em analista e em maio eu fiz a prova, passei e fui chamada em setembro. Agora é analista do Ministério Público. Conquistou o salário e o cargo que queria. O personal do conhecimento foi fundamental, imprescindível. Não adianta a pessoa dispor do tempo o dia inteiro. Eu tenho o dia inteiro livre. Você pode ir para uma biblioteca, mas se você não tiver organização, o teu estudo não vai render o dia inteiro. Então não adianta, você vai estar se enganando. Então foi a conscientização dessa organização, do tempo que eu tinha e o fundamental também que é a revisão, tem que fazer revisão. Aí o nível aumenta mais. É isso mesmo, dinheiro não dá em árvore, mas para que ele se multiplique, que tal um personal financeiro? Se você está numa situação em que você está no vermelho, você tem duas opções, ou você dá um jeito de ganhar mais, ou dá um jeito de gastar menos, ou faz as duas coisas, que é melhor ainda. Valdir conta que as pessoas chegam desesperadas, querendo uma solução a jato. Me ajuda a fazer sobrar dinheiro porque eu quero ficar milionário daqui a 10 anos e ponto final. E, infelizmente, não é rápido assim. Mal sabem esses desesperados que a regra do jogo é bem clara. Não importa o quanto você ganha, o quanto você gasta. Se essa diferença está negativa, você está com problema. Você vai ter problemas no futuro. O planejador financeiro pode ser indicado numa agência bancária, também encontrado na internet. O importante é seguir o passo a passo, aprender e depois caminhar com as próprias pernas. A ideia do planejamento financeiro não é você cortar tudo que tem de bom na vida, né? Não é você fazer dieta, nunca mais comer um bombom na sua vida. Isso não dá certo, né? É você falar, olha, seu dinheiro, o que você tem é isso hoje, o que a gente pode fazer com ele para realizar os seus sonhos.
Se a sua casa está meio desorganizada, é hora de convocar um personal organizer. Mas não esqueça do cartão de visitas mais importante, principalmente na área profissional: a sua aparência. Esse é um trabalho para o personal que cuida da imagem. Na hora de escolher a roupa para ir trabalhar ou para sair, você imagina que aquele look pode dizer muito sobre você? Pois é, tem gente que nem liga, mas o Luiz, depois que conseguiu um novo emprego, pensou 2 vezes antes de sair de casa com uma camiseta. Eu passei por muito tempo na minha vida trabalhando como revisor de textos, geralmente em casa ou mesmo em grupos de pesquisa da universidade. Então eu não tinha necessidade de me vestir para poder trabalhar, e isso não fazia parte do trabalho. E agora que eu estou mudando, né, de horizonte profissional, eu preciso de uma dica, né, a respeito de vestimentas mais formais, né, e por isso estou aqui. Aí não teve jeito. O Luiz teve de se aprofundar em um assunto que a maioria das mulheres adora. Eu acho que não é tão simples mesmo saber escolher uma boa roupa, principalmente se o objetivo é se apresentar bem no trabalho. A profissional em questão é a Márcia, uma personal stylist que ensinou tudinho que ele precisava saber para se apresentar muito bem no novo cargo. Mas afinal, explica pra gente o que é preciso para deixar alguém na beca. Eu trabalho a imagem do cliente, aquilo que é adequado para ele, que favorece o cliente com as características físicas dele, né? Tudo é feito em função do cliente, da vida dele, do trabalho dele, para onde ele vai, onde ele mora, o que ele faz, o que ele gosta, né? São milhares de cálculos que a gente faz, inclusive levando em consideração a coloração pessoal, porque cada pessoa tem uma cor de pele, né? E aí, em função disso, você tem as cores que ficam mais legais em você e as cores que não ficam. Nossa, é muito detalhe. Antes de ir às compras mesmo, o cliente passa por algumas etapas com a Márcia. A gente marca esse café para ver se o cliente gosta, pô, essa garota é legal, então vamos lá, né? Porque é um trabalho muito próximo, a gente vai ficar aí 1 mês e meio juntos. E aí a gente tem um novo encontro para tirar medida e ver proporção, ver a coloração pessoal. Depois eu vou até a casa do cliente para fazer um limpa no guarda-roupa, levar embora aquele suéter que ele comprou há, sei lá, 5 anos e que está lá pendurado, nunca mais foi usado. Então, assim, é um trabalho de otimização do guarda-roupa. E o resultado é esse aí. E que tal aproveitar a reforma no guarda-roupa e organizar a casa? Eu disse organizar e não arrumar. O que é organização? Organização pra gente, que a gente sempre costuma dizer para os nossos clientes, é qualidade de vida, né? É ganho de tempo, é ganho de dinheiro, é bem-estar. O trabalho da Renata até parece simples, mas não é. Foram anos de curso e muitas técnicas desenvolvidas para se tornar uma personal organizer. A primeira coisa que a gente faz é um planejamento. Dentro desse planejamento, a gente explica para o cliente que talvez haja necessidade de descarte. O que é descarte? Peça que você não usa mais de 1 ano, roupa manchada, furada, rasgada, no caso de cozinha, alguma xícara quebrada, né, pires lascado, tudo isso a gente faz o descarte. A gente, quando começa a fazer esse trabalho, a gente vê que a gente acumula muita coisa desnecessária. Guarda demais. Aí a gente vê, tem coisas que eu procurei há não sei quanto tempo e não sabia onde estava. Janaína trocou de casa recentemente e depois da mudança ficou difícil colocar a casa em ordem. Aí, a Renata entrou em ação. A gente utiliza técnicas de otimização de espaços que talvez uma pessoa que esteja trabalhando na área de faxina ou o próprio empregado doméstico não tenha disponibilidade para isso. Então, mãos à obra.
Renata, vamos dar umas dicas então pro pessoal? Vamos entrar no closet? Vamos lá. Para manter a organização colocando 2 calças no mesmo cabide é complicado. Então a gente coloca uma calça por cabide e separa por cor, geralmente das cores mais claras para as cores mais escuras. Então a pessoa pega, às vezes ela não consegue manter, e é isso que vai gerar bagunça. 2 calças iguais, de cores diferentes, na hora que você puxa, aí caiu. Fica complicado, tá? Então, nesse caso, a gente vai colocar uma peça por cabide. É até difícil acreditar, mas em menos de 5 minutos é outro armário, né? É verdade. Fica mais fácil para ela saber quantas pretas, quantas brancas, né? E uma peça por cabide. Até para montar um look fica mais fácil. E as camisas, como organizar? Esse tecido aqui bem molinho, ele tá sendo bem usado, tá bem na moda. Só que o problema é na hora de pendurar, né? Porque escorrega na maioria dos cabides. Tem algum truque que a gente pode ensinar? Ah, tem sim. Olha só, a gente pega as liguinhas de cabelo, pode ser de dinheiro também. E aí a gente coloca essa liguinha presa nas 2 extremidades do cabide, tá vendo? De um lado e de outro. Aí a roupa fica suspensa. A roupa, coloca a roupa, pendura. Olha que legal, parece mágica. E aí, ó. Ela simples, barato. Barato. Né? Você não precisa trocar todos os seus cabides. A maioria dessas profissões que personalizam vários serviços e deixam tudo com a cara do cliente ainda não é regulamentada. Muitos acham que quem regulamenta as profissões é o Ministério do Trabalho. Um pensamento equivocado. É preciso apresentar um projeto de lei no Congresso Nacional, um processo demorado. Antes de ocorrer a votação do projeto, passa pelas comissões do Trabalho e Serviço Público e pela Comissão de Constituição e Justiça. É uma lei ordinária que, para ser aprovada, terá de ser votada na Câmara e no Senado. A aprovação é por maioria simples. Por isso, diante de tantos personagens, é preciso cuidado na hora de escolher o profissional. Toma cuidado, né? Porque com quem ela vai fazer essa contratação, geralmente é feita através de indicações, fazer uma pesquisa de como que é esse trabalho e fazer um contrato. Seria bom que nós tivéssemos a regulamentação da profissão, né? Que nós tivéssemos um registro em carteira de trabalho, que isso fosse exigido na hora de você contratar alguém. Detalhes à parte, quem usa o serviço sabe que o trabalho personalizado compensa. Compensa. Mas você abrir e olhar, eu sei, eu quero, tá bem aqui, eu acho que compensa. Acabou. Mas a nossa equipe já prepara o Repórter Justiça da semana que vem. Mande uma sugestão de reportagem pra gente. O nosso e-mail é repórter_justiça @stf.jus.br. Eu entro de férias, mas volto no mês que vem. Fique com a gente. Tchau.